Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Bom pessoal, a madrugada pós-Sincerão rendeu e muito finalmente o Boninho acertou nessa dinâmica e as tretas rolaram soltas pela casa. Foi gritaria, foi dedo na cara, e tiveram até que separar para não acontecer algo muito pior. No mínimo 3 brigas movimentaram a madrugada e olha, vocês vão se surpreender com a postura de muitos. Eu vou te contar todos os detalhes nesse vídeo de tudo que rolou na madrugada do BBB. Teve até gente quase apertando o botão para sair, viu? É só ficar nesse vídeo para saber de todos os detalhes, mas antes não se esqueça de clicar no botão de gostei e de se inscrever aqui no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades. E me diz aqui nos comentários quem é o seu favorito para ganhar o programa. Pois bem pessoal, durante o intervalo desse Sincerão, o Rodriguinho, depois de ter a sua carta rasgada, foi lá pro quarto gnomo chorar sozinho. Acontece que logo em seguida quem chegou por ali foi a Pitel. Ela também sentou ao lado dele e se uniu ao chororô do Rodriguinho. Os dois ficaram ali chorando e chorando até que de repente o Rodriguinho fez algo que deixou todo mundo assustado e deixou a produção do BBB de cabelo em pé. No meio ali do chororô com a Pitel, o Rodriguinho disse que iria apertar o botão para sair. Galera, nesse momento ele disse que não aguentaria ficar mais nenhum minuto ali dentro da casa. E é claro que a Pitel entrou em desespero e logo disse que era para ele parar de falar besteira, porque ele não iria sair de jeito nenhum. Nesse momento a câmera trocou, a Globo resolveu cortar aquela cena e mudou para a sala. Mas posteriormente nós vimos o surto do Rodriguinho indo mais longe. Isso por ele foi até a cozinha beber água e ele continuou falando que ia sair e tudo mais. O Buda que estava ali perto acompanhando a situação logo se desesperou, assim como a Pitel, e disse que o Rodriguinho não poderia fazer isso. Ele disse pro cantor se acalmar, respirar, e que ele não iria fazer isso. Mas aparentemente o Rodriguinho estava irredutível com essa situação. O Buda até chegou a falar pro Rodriguinho: dorme essa noite, esfria a cabeça para pensar melhor, mas Rodriguinho estava muito nervoso. O Buda até falou pro Rodriguinho: olha para mim, é questão de algumas horas. Isso mexeu com seu coração, mas agora não faça nada de cabeça quente. Rodriguinho ficava ali tentando recuperar a sua respiração e o Buda tentando de alguma forma intervir e impedir que o Rodriguinho fizesse alguma loucura. Logo após ter a sua carta rasgada, o Buda foi falando que amanhã é um outro dia, que ele não pode fazer nada de cabeça quente, até porque todo mundo ali da casa estava com a cabeça quente. O Buda não mentiu, gente. Eu pelo menos achei essa dinâmica do Sincerão bastante pesada, porque não mexeu só com o jogo, mexeu com a cabeça e o sentimento dos participantes. E a gente sabe que quando é amor de família, amor de mãe pelos filhos, amor de casal, a gente não consegue controlar. É uma coisa muito forte, a gente não consegue nem raciocinar direito. Mas o Buda ficou ali tentando acalmar o Rodriguinho. A Lady também chegou ali e falou pro Rodriguinho não surtar. Mas também esse comentário da Lady, né gente? Vamos combinar que isso faria qualquer um surtar. Ainda mais o Rodriguinho respondeu que ele não surtou, mas que ele ia embora sim e não ficaria mais nenhum minuto dentro daquela casa. Outras pessoas chegaram por ali como a Yasmin Brunet, e Rodriguinho continuou falando que ele não queria ficar ali naquele sentimento fazendo as pessoas chorarem. O Rodriguinho ainda completou dizendo que ele não foi até o BBB para passar por isso, para viver esses sentimentos ruins. Em seguida ele saiu ali do cerco que a galera fez, mas o Buda puxou ele. O Buda disse que queria conversar com o Rodriguinho, mas o Rodriguinho disse que eles ainda vão ter vida lá fora e vão ter muito tempo para conversar. E não mentiu, né gente? Mas o Buda disse que era pro Rodriguinho esperar algumas horas, tentar dormir ou passar a noite em claro, e amanhã de manhã ele decidir o que ia fazer. E que aí se ele quisesse realmente desistir do programa, ele poderia apertar o botão e sair. O Buda ainda disse pro Rodriguinho que ele estava ali pela Bruna, mas Rodriguinho deu uma patada na lata assim pro Buda. Ele disse que iria também sair pela Bruna. Afinal, isso que fizeram com ele de rasgar a carta dela é algo desumano. O Buda disse que todo mundo tinha que esfriar a cabeça e foi aí que um cerco se fechou ali no Rodriguinho para tentar acalmar ele. Mas nesse momento o Rodriguinho não conseguiu se aguentar, gente. Ele caiu no choro, ele começou a chorar como se fosse um bebê. Eu pelo menos nunca tinha visto o Rodriguinho nessa situação. Ele já chorou em outras oportunidades, mas desse jeito, com tanta força e com tanta tristeza, a gente nunca tinha visto. Nesse momento o Big Boss disse que todos deveriam voltar para a sala e aí o chororô teve que ser interrompido e eles voltaram para a sala. Vale lembrar que tudo isso aconteceu durante o intervalo do Sincerão.
O Sincerão continuou rolando como vocês viram na edição. E aí quando acabou o Sincerão, outras coisas aconteceram. Só que dessa vez não foi chororô não, gente, foi briga. E foi briga, bate-boca feia. Antes disso, o Rodriguinho, quando acabou o Sincerão, foi direto pro quarto gnomo chorar ainda mais. Foi aí que Vanessa apareceu ali PR tentar acalmar o Rodriguinho. Ela foi relembrando seu parceiro de jogo sobre os filhos dele, que ele estava ali pelos filhos e tudo mais. Continuou dizendo que ia apertar o botão, toda aquela história. Vanessa continuou com apoio emocional e ficou esse lenga-lenga. Gente, nem vou me estender muito aqui porque fica aquele negócio de ele dizendo que vai sair, a Vanessa tentando convencer que não, ele chora. Enfim, vamos encerrar esse assunto por aqui. E digo para vocês que o Rodriguinho não saiu e não pediu para sair até o momento da postagem desse vídeo. Beleza, vamos para as brigas que importam. Bom pessoal, depois do Sincerão, a Giovanna resolveu tirar satisfação com a Denisiane por ela ter rasgado a sua carta, ou seja, Giovanna ficou sem ver a sua família por conta da Denisiane. E aí a Giovanna foi lá querer tirar satisfação com ela. A Denisiane tentou se explicar para Giovanna, dizendo que ela não fez isso de rasgar a carta para doer a Giovanna, mas que as pessoas que tinham ali disponíveis a Giovanna era que estava mais afastada. A Giovanna tentou falar para Denisiane que elas conversavam sim, mas a Anne disse que elas não conversavam sobre vida e tudo mais. A Giovanna disse que ela nunca deu espaço, mas a Anne rebateu que Giovanna é uma pessoa fechada, que sempre tá no quarto ou sempre tá com o puxadinho. A Denisiane ainda disse que não queria julgar a vida da Giovanna lá fora, até porque elas nem se conheciam, mas que lá dentro elas não tinham tanta troca de vida e que não era sobre destruir a carta da Giovanna, mas sim prioridades. Que das opções que tinha ali, a que menos tinha proximidade com a Denisiane era a Giovanna. E gente, vamos concordar que isso é verdade. A Giovanna foi lá tirar satisfação, mas era prioridade, gente, não tinha muito o que fazer. Eu, você, qualquer um ia querer que as pessoas que estão mais próximas a gente lessem as cartas dos familiares, não é mesmo? Você não ia pegar uma pessoa que você nem conversa e trocar por alguém que é muito próximo a você. Depois disso, a Giovanna percebeu que não ia ter mais argumento nenhum. E aí resolveu sair da conversa e deixou a Denisiane falando sozinha. Depois dessa briga, a Lady foi atrás da Fernanda para saber quem fofocou para a Fernanda que a Lady queria fazer toda a casa se revoltar contra a Fernanda. Isso foi o que a Fernanda falou no Sincerão, que ia rasgar a carta da Lady porque a Lady fez um movimento para colocar ela no paredão. A Lady disse: "Quem foi que fez a fofoca que eu fiz uma movimentação para colocar você no paredão?" A Fernanda falou na lata que foi o Bin. A Lady então respondeu: "Eu não fiz movimentação nenhuma." Caiu no meu ouvido. Eu só não entendi a justificativa que todo mundo nesse quarto maceta o Davi. Até eu maceta o Davi, mas chegou ali na frente e ninguém macetou a carta do Davi. A Fernanda respondeu: "Isso foi falado aqui também. Eu não maceto o Davi. Só achei chato, mas eu não maceto." A Fernanda disse que o Bin deu a entender que a Lady fez o movimento para todo mundo ir nela. Mas a Lady negou e disse que não gostou da Fernanda ter falado no Sincerão sem ter ido conversar com ela antes. Depois disso, as duas saíram dali. Na verdade, a Lady saiu do quarto. Mas o ponto alto dessa madrugada, galera, foi a briga entre o Bin e o Michel. Teve gritaria, teve discussão, teve acusação, teve dedo na cara, teve tudo que a gente gosta. E eu vou contar os detalhes para vocês. Depois do Bin ter conversado com a Lady e com o Rodriguinho, ele pegou uma pilha imensa do Michel, que rasgou a carta dele lá no Sincerão. Inicialmente o Bin tava ali conversando com a Pitel. Pitel tava tentando entender o jogo do Bin. O Bin falou que eles não eram mais um grupo, enfim. Só que o Michel se intrometeu ali na conversa dos dois e o Bin surtou, gente. Ele simplesmente gritou: "Peraí, seu falso. Meu bagulho com você é diferente. Você inventou história aqui e vou chamar os outros para provar que você é falso e mentiroso, seu fraude. Seu mentiroso." Davi não quis ficar por baixo e assim ele resolveu partir para cima do Bin. O Bin continuou falando que ele era um mentiroso, que inventava história, e que ele assumia o que fazia e o que falasse. O Michel perguntou se ele não estava assumindo não e o Bin falou que ele era mentiroso, um falso e um fraude. Para vocês entenderem o que o Bin tá falando, ele estava querendo dizer que o Michel é um falso porque ele falou no quarto que iria votar na Alane. Mas no fim o Michel votou em outra pessoa. O Bin ainda falou que no ao vivo o Michel cresce bastante, mas que pessoalmente ele é um gatinho. O Michel saiu ali da discussão e foi lá para fora, só que ele escutou algo sobre o Bin falando dele e da Vanessa. Foi aí que o Michel resolveu voltar e foi perguntar o que ele teria falado da Vanessa e para Vanessa.
Aí o caos formou novamente, o tempo fechou. E aí o Bin falou que o Michel tinha que jogar limpo, que ele tava jogando muito sujo, e que o Michel era um mentiroso. Enfim, eles ficaram nessa discussãozinha por um tempo, e aí os empata-treta resolveram separar a briga e acabou com o nosso entretenimento, galera. Mas o que ficou essa sementinha de que o Bin simplesmente surtou com o Michel e que isso ainda vai render bastante. O Bin ainda ameaçou todo mundo da casa. Ele disse: "Eu sei de muita coisa. Se eu falar o que eu sei, eu exponho todo mundo." Mas o que será que ele vai falar? Será que o Bin vai ter coragem de falar? É essa questão que fica. Depois disso tudo, os ânimos deram uma acalmada, mas ficou tendo uma discussãozinha aqui, uma discussãozinha ali, mas nada muito importante pro jogo. Me diz aqui nos comentários de que lado vocês estão nas tretas todas. Vocês estão do lado da Fernanda ou da Lady? Vocês estão do lado do Bin ou do Michel? E para finalizar, vocês queriam que o Rodriguinho saísse e apertasse o botão ou vocês acham que ele tem muito mais para entregar ainda? Deixa aqui nos comentários a sua opinião.